Quando você para de fumar, o seu corpo não entende como cura, ele entra em estado de alerta. Em poucas horas, o nível de nicotina no sangue despenca e o corpo sente como se tivesse perdido algo vital. Sem nicotina, o cérebro entra em abstinência, a dopamina cai, o prazer some e a ansiedade começa a subir. O coração acelera, a pressão pode oscilar e o corpo entra em modo de sobrevivência. O sistema nervoso entra em conflito. O corpo pede a substância, mas ela não vem. A respiração muda. O corpo entra em hipervigilância e passa a agir como se o perigo estivesse próximo. Os neurônios disparam sem controle. O cérebro entra em sobrecarga e o corpo perde a estabilidade. A ansiedade sobe rápido. O cérebro perde a estabilidade e o corpo entra em alarme máximo. O corpo entra em pânico. Mesmo sem perigo real, ele ativa a resposta de luta ou fuga. O coração perde o ritmo, a pressão oscila e o risco aumenta. Sem a nicotina, o corpo entra em exaustão química. É a dependência tentando recuperar o controle. Isso assusta, mas passa. O corpo se adapta, se reorganiza e se fortalece. Se os sintomas forem intensos, procure um médico. Parar de fumar salva vidas. Quando você para de fumar, o seu corpo não entende como cura. Ele entra em estado de alerta. Em poucas horas, o nível de nicotina no sangue despenca e o corpo sente como se tivesse perdido algo vital. Sem nicotina, o cérebro entra em abstinência. A dopamina cai, o prazer some e a ansiedade começa a subir. O coração acelera, a pressão pode oscilar e o corpo entra em modo de sobrevivência. O sistema nervoso entra em conflito. O corpo pede a substância, mas ela não vem. A respiração muda. O corpo entra em hipervigilância e passa a agir como se o perigo estivesse próximo. Os neurônios disparam sem controle. O cérebro entra em sobrecarga e o corpo perde a estabilidade. A ansiedade sobe rápido. O cérebro perde a estabilidade e o corpo entra em alarme máximo. O corpo entra em pânico. Mesmo sem perigo real, ele ativa a resposta de luta ou fuga. O coração perde o ritmo, a pressão oscila e o risco aumenta. Sem a nicotina, o corpo entra em exaustão química. É a dependência tentando recuperar o controle. Isso assusta, mas passa. O corpo se adapta, se reorganiza e se fortalece. Se os sintomas forem intensos, procure um médico. Parar de fumar salva vidas.